Bom, hoje nós vamos meditar lá em Tiago, capítulo 5, finalzinho da carta de Tiago. E é uma carta geral, e nós entendemos que não é uma carta direcionada a uma igreja específica. Então nós entendemos a carta de Tiago como uma carta direcionada à igreja, né, à comunidade cristã da sua época e também até hoje. Nós queremos que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Irmãos, é maravilhoso nós vermos aqui alguns aspectos práticos que Tiago coloca aqui nessa carta, e que se nós formos, se nós formos parar para pensar, algumas coisas que ele fala, que ele diz, são tão óbvias, não é? Eu acho engraçado que a Bíblia fala algo que é óbvio para nós, algo que às vezes parece que não precisa ser falado, algo que nós já deveríamos saber. Mas eu acho interessante que a palavra de Deus nos fala dessa forma, que os nossos pais, os pais da igreja, os apóstolos, profetas que escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, eles nos alertam sobre algumas coisas que são simples, que aparentemente todo cristão deveria saber. Mas quando nós começamos a olhar aquilo que eles estão falando, nós podemos extrair para nós esta simplicidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, daquilo que o Senhor quer mostrar para mim, daquilo que o Senhor quer mostrar para você ou mostrar para a sua igreja, como é tão simples o Evangelho, e que às vezes eu e você podemos tropeçar em alguns detalhes que não estão, chamando a nossa atenção. Então eu acredito que a palavra de Deus, quando é ministrada ao nosso coração, ela começa a jogar luz e começa a trazer aquilo que eu e você precisamos enxergar, precisamos ver. Desta forma eu quero encarar esse texto nessa noite, lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo aí a leitura, por favor. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aí, vamos orar? Senhor, nós queremos colocar este momento diante de Ti. Pai, para que a Sua palavra possa ser revelada nos nossos corações. E eu sei, ó Deus, que, Pai, o Senhor tem um tratamento especial para cada um de nós, que cada um possa receber aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, liberado para fazer a diferença, individualmente, também em cada família e em todos nós como igreja. Que o Senhor derrame da Sua palavra, que o Senhor libere a Sua unção, que a Sua graça seja derramada neste lugar, todo inimigo colocamos debaixo dos nossos pés, toda artimanha maligna nós repreendemos neste lugar e declaramos um tempo de bênção, um tempo de meditação na Sua palavra, um tempo de crescimento, um tempo de liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então nós estamos vendo aqui, como eu disse para você, neste trecho da palavra, Tiago está falando basicamente sobre oração. E além disso, ele coloca alguns princípios. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é a simplicidade desta afirmação. Não é? A primeira afirmação está aqui no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Irmãos, é tão interessante isso. Está alguém sofrendo? Faça uma oração. Não é? Então, quando nós paramos para olhar, quem é
cristão, quem professa o nome de Jesus, quem diz que é cristão, irmãos, nós sabemos que devemos ter uma vida de oração, ou então que a oração nos conecta a Deus, que a oração tem poder, que a oração ela faz a diferença na vida de todos nós. E aqui Tiago ele fala, está alguém sofrendo? Qual é a solução para o sofrimento? Conforme Tiago. Qual é a oração para o sofrimento, irmãos? Oração. E eu fico perguntando para mim mesmo, será que é necessário falar isso para alguém? Algum irmão? Imagina que chega um cristão na sua casa, você conhece, sabe que ele anda com Deus, e ele vem e conta para você um sofrimento, algo que está acontecendo com ele. Não é? A gente já sabe que precisa orar. E Tiago fala, está alguém sofrendo? Faça oração. Irmãos, eu entendo que o sofrimento deveria nos levar para a oração. Quem concorda? Mas você vai concordar comigo que às vezes o sofrimento nos leva para a reclamação. Quem concorda? Alguns de nós concordamos. Às vezes o sofrimento nos leva para a murmuração. Às vezes o sofrimento nos leva para o descrédito ou para a incredulidade. Às vezes o sofrimento nos leva para culpar alguém acerca do estou sofrendo porque o meu pai não botou crédito no meu celular e agora eu queria pegar o Uber e eu não consigo pegar o Uber, a culpa é do meu pai porque não botou crédito no meu celular. Ou então eu queria fazer tal coisa, não estou fazendo porque a minha esposa deixou de fazer aquilo por mim. Então o sofrimento nos leva a culpar alguém. E o pior nível da culpabilidade é quando eu e você culpamos a Deus pelo nosso sofrimento. É quando um homem e uma mulher começam a culpar a Deus por aquilo que ele está sofrendo. Aí é o nível hard, né? É o nível mais complicado de um coração amargurado, do sofrimento, da dificuldade, talvez da enfermidade, da dificuldade financeira, da dificuldade ministerial, das lutas familiares, das lutas com amigos, de problemas ou dificuldades da vida, situações que realmente nos trazem constrangimento, aperto, sofrimento, lutas e dificuldades, situações as quais eu não desejo para ninguém, não desejo para mim, não desejo para ninguém, mas nós sabemos que elas nos sobrevêm. Então Tiago fala, está alguém sofrendo? Faça oração. Irmãos, o sofrimento deveria nos levar para a oração. Mas eu entendo que não leva. Porque senão não seria necessário Tiago escrever, se você está sofrendo, vá orar. Ele nos chama a atenção porque realmente o sofrimento às vezes nos afasta da oração. Irmãos, aqui está falando para vocês alguém que já viveu isso. Alguém que às vezes luta com isso. Está falando para vocês um homem, pai de família, casado, alguém que é líder na casa de Deus, que é líder espiritual, alguém que é pastor, alguém que hoje eu sou pastor, mas mesmo quando não era, já sempre tive o objetivo de servir o Senhor com a minha vida, com tudo aquilo que tinha, e algumas vezes o sofrimento me levou para alguns lados, que não eram a oração, do endurecimento. Irmãos, a pessoa começa a sofrer, o coração dela fica duro. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu briguei com Deus. Briguei com Deus por conta de uma enfermidade que a Adriana estava atravessando. E eu orei com a Adriana e ela não foi curada. Eu orei com ela não foi curada. Orei a terceira vez e ela não foi curada. Eu briguei com Deus. Eu falei assim, o senhor não vai curar a minha esposa, eu não falo mais com você então. O que vocês acham que aconteceu? Briguei com Deus. Aí depois de um certo tempo, eu era novo convertido, né? Depois de um certo tempo eu falei assim, bom, eu não posso ficar sem orar porque eu sou crente, o crente tem que orar. Mas eu falei para Deus que não ia falar com ele, então não posso faltar com a minha palavra. Olha aquela loucura, irmão. Eu virei para Deus e falei assim, eu falei que não ia falar com o Senhor mais, então, enquanto eu estiver magoado, eu não vou orar, em português, só vou falar em línguas. Aí eu fiquei ali uns 3 dias, pelo menos, falando em línguas, porque toda vez que eu orava assim, eu não vou falar com Deus, e eu ficava orando em línguas, para não falar com Deus. Olha que situação, irmãos. Porque o sofrimento nos coloca em situações difíceis. O sofrimento, irmãos, ele deveria nos levar para a oração.
Mas algumas vezes Ele nos afasta da oração e nos leva para alguns lugares, irmãos, de incredulidade, de reclamação, de culpar alguém pelo nosso sofrimento. Mas a palavra de Deus aqui é muito clara, fala assim, está alguém sofrendo? Faça oração. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, você não precisa abrir, eu leio aqui para você rapidamente, um texto muito conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, a Bíblia tem essa linguagem. Irmão, se você está ansioso, vai orar. A ansiedade também nos traz sofrimento. Não fique ansioso, vai orar. Eu estou agora, irmão, naquela situação, não sei se eu troco de carro, se não troco de carro. Irmãos, penso num negócio que me dá sofrimento, é trocar de carro. Eu detesto trocar de carro, irmãos. Detesto vender. E detesto comprar, porque nem sempre eu compro o carro que eu gostaria. Se eu tivesse o dinheiro para comprar o carro que eu gostaria, talvez fosse diferente, né? Mas como eu nunca tenho dinheiro para comprar o que eu gostaria, a gente compra o que dá. Não é, irmãos? Então, eu não gosto. E isso está me trazendo sofrimento. Eu falei para a Adriana, eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui fazendo conta, eu estou vendo tal. Ela falou para ele assim, ela falou para mim, Marcelo, isso foi ontem à noite. Eu falei assim, Marcelo, você precisa orar. E eu falei, é verdade. Precisa orar. A gente fica sofrendo, Múrcia. Fica fazendo conta, fica olhando as coisas, fica vindo aqui, fica vendo lá. Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que isso aqui vai... Irmão, não estou dizendo que você não deve fazer conta. Você deve fazer conta. Você deve se preparar. Você deve estudar todas as situações antes de tomar uma decisão. Porém, o imprescindível é orar, irmão. Porque quanto mais você estuda, mais ansioso você fica. Não é verdade? Quanto mais você olha as possibilidades, mais ansioso você fica. Irmão, assim, a pior coisa que tem é quando tem muita coisa para você escolher. Quando você chega num lugar, né, eu vou comer com a Adriana, tem um lugar que tem um pão com linguiça, tem 4 tipos de lanche, irmão. É fácil de escolher. Mas quando você chega num lugar que tem 18 tipos de lanche, você fica olhando. Eu sempre vou naquele um mais fácil, vai no x-salada, meu, tá bom. Mas eu sei que a Adriana pega, que ela fica olhando, eu já escolhi, eu fico lá esperando, e ela fica olhando o cardápio, ela lê todas as possibilidades. Pode ter 20 combinações, irmãos, ela sempre vai chamar o cara e falar assim, nessa combinação aqui, eu posso trocar o milho e botar, sei lá, ervilha? Ou posso tirar o champignon e colocar outra coisa? Sempre ela acha uma maneira de mudar. E toda vez que eu vejo a Adriana escolhendo algo, eu fico feliz, porque ela me escolheu, irmão, porque pensa numa pessoa exigente. Fala assim, Deus, eu fui abençoado, Deus é misericordioso. Né? Diz ela que foi o único equívoco da vida dela, brincadeira, né, amor? Que aí não foi a razão, que foi o coração que escolheu, né, irmãos? Aí graças a Deus por isso, não é? Então, querido, a ansiedade traz sofrimento, e Paulo fala, olha, não anda ansioso, ora. Parece algo, irmãos, que nós não deveríamos falar entre nós, isso é algo que é inerente à vida do crente, é inerente à vida do cristão, faz parte da vida de um cristão. Mas nós sabemos também que nós escorregamos nessas verdades que são básicas, que são simples, mas que nós escorregamos nela. Irmão, e nesta noite essa palavra é para trazer à luz o que é que está nos impedindo de orar. O que é que nos impede? O que nos impede de enxergar isso que é tão simples e tão básico na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Não é? Então Paulo falou, não anda ansioso. E Paulo aplicou isso na sua própria vida. Quando ele está dando testemunho lá aos Coríntios, ele, né, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, foi colocado o espinho na carne e eu orei ao Senhor 3 vezes. Quando houve uma situação que o incomodou, quando houve uma situação que trouxe sofrimento, Paulo dá testemunho de si mesmo. Eu orei 3 vezes ao Senhor para que Ele afastasse de mim isso. Não é? E nós conhecemos a resposta. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo dá testemunho de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse
o poder de Cristo. Então Paulo orou, quando ele sofreu, ele orou. Jesus nos ensinou a orar. Não é isso? Lá em Mateus, em Lucas, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O Senhor nos ensinou a orar. Depois Ele nos incitou a orar. Além de nos ensinar, Ele também ele nos, como é que eu vou dizer assim, nos anima a orar. Lá em Mateus capítulo 7, né, no finalzinho ali do Sermão do Monte, dos versículos 7 em diante, Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, irmãos, está sofrendo? Vá orar. Você tem liberdade para falar isso para quem está perto de você? Você está sofrendo, irmão? Vá orar. Mas fala com carinho, tá, irmão? Porque às vezes você quer aproveitar esse momento. Vá orar, estou falando para você já, vá orar. Não é assim. É com carinho, com seriedade, mas com amor no coração, amém, irmãos? Não é? Com bastante amor, para que, né, surta efeito. Irmãos, temos que orar. Quando a minha esposa me mandou orar em relação ao carro, estou fazendo as contas, vendo e tal, ela falou assim: Marcelo, você precisa orar. Ela não falou do jeito que as mulheres normalmente falam com o marido. Já falei para você, você tem que orar. Não, ela falou assim: Marcelo, vá orar. E eu senti o amor dela, o cuidado dela por mim. E eu fiquei agradecido. Falei assim: gente, é verdade. Né? Irmãos, é uma verdade que é tão simples, tão básica, que nós às vezes tropeçamos nela, irmãos. Está alguém sofrendo? Faz uma oração. Outra coisa que ele fala: está alguém alegre? Cante louvores. Irmãos, a nossa alegria, da mesma forma que o nosso sofrimento deve causar em nós um clamor, deveria causar em nós, em resposta ao sofrimento, uma busca, né, de uma vida de oração, de buscar a Deus para que a vontade perfeita dEle seja estabelecida em nós, para que a gente possa aprender o que precisa, para que a gente possa, né, passar aquele nível e viver tudo que Deus tem, crescer, amadurecer, aprender com aquele sofrimento. Se é por causa de um erro que tivemos, que aprender com os nossos erros. Se o sofrimento é por causa de uma circunstância na vida, confiar na provisão do Senhor, confiar na sua graça. Né? Se é alguém que nos causou sofrimento, nós devemos orar para perdoar aquela pessoa. Ou seja, o sofrimento traz consigo também uma oportunidade de aprendizado. Então, da mesma forma que o sofrimento deve gerar em nós oração, irmãos, a alegria deve gerar em nós louvor. Amém? Um louvor. Então você está alegre, louve a Deus. Eu peguei umas cartas que eu mandei para a Adriana, que eu fui para o Chile a trabalho. Que ano que foi aquela, amor? 95? 1995. A Fernanda tinha 3 anos e a Flávia tinha 1 ano e meio. Estava fazendo 1 ano, né? Ela está fazendo 1 ano. E eu fui para o Chile a trabalho. E naquela época eu mandava um e-mail para o meu trabalho. E o meu amigo, ele imprimia o e-mail e levava para a Adriana. Porque o filho dele estudava no mesmo lugar. Tal, e, né? Então, encontrava e entregava a carta para a Adriana. Então eu escrevi os e-mails para ela. E esses e-mails voltaram na nossa mão, eu estava lendo. Irmãos, eu me achei tão bonitinho, irmãos. E eu escrevi assim: meu amor, estou com tanta saudade de você. Eu escrevia para as meninas: olha, fala isso para a Fernanda, fala isso para a Flávia, fala que o papai está com saudade e tal. Aí eu perguntava do grupo familiar que a gente era líder: como é que está o grupo?
Como é que estão os casais da igreja? Nossa, que saudade do pessoal. Foi uma vez que eu fiquei 20 dias no Chile, e eu mandava com saudade da minha família, com saudade da igreja, né? E eu vendo aquilo ali, irmãos, aquele tempo, e com linguagem de louvor, eu falei assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou alegre, porque eu sei que eu tenho uma casa aí, me esperando, uma família abençoada. Falava para assim, nossa, aqui é tão lindo, e colocava algumas frases em espanhol, irmão, estava aprendendo a falar espanhol, né? Colocava algumas frases em espanhol, colocava versículos em espanhol. Então, naquele momento que eu estava escrevendo para ela, uma alegria invadiu o meu coração, né, de estar escrevendo para a minha amada, embora estivesse com saudade, mas me invadiu uma alegria, e aquela alegria transbordava em louvor, agradecendo a Deus pela família que Ele tinha me dado, pela esposa, pelas filhas, pela oportunidade de poder falar com ela naquele momento, glorificando a Deus. Irmãos, até o telefone era difícil, acho que não tinha telefone em casa, né? Era na casa da sua mãe que ela tinha que ir. E eu falava assim, hoje à noite eu vou ligar para você. Aí eu ligava para ela. Né? Irmãos, para vocês terem ideia, acho que eu comprei um cartão aqui. Quantos dólares eu paguei no cartão? $20, né? Comprei um cartão de $20 que me dá direito a falar 17 minutos com você. Irmãos, imagina, R$80 nos dias de hoje, 84, R$88 hoje, para falar 17 minutos. Eu fiquei 20 dias no Chile, eu gastei mais de $200 em telefone, só para falar com a mulher da minha vida. Só para glorificar a Deus. Hoje dá mais ou menos R$850. Só para conversar com ela. Faria de novo, irmãos. Graças a Deus hoje não precisa ter o WhatsApp, tem um monte de coisa, né? Tem o Skype. Mas faria de novo. Darei a minha vida para poder estar junto. Irmãos, então tem coisas que vale a pena. Louvar a Deus, você está com alegria. Irmãos, olha para sua esposa, louve a Deus. Quantas vezes, querido? Quantas vezes, jantando num restaurante, com a minha esposa, com as minhas filhas, de repente começava a olhar para elas, começava a chorar e glorificar a Deus. Momentos simples da nossa vida, no carro, no café da manhã, de tarde, na hora do almoço, a gente pega o violão, quando as meninas iam dormir, eu tocava o violão para elas, quantas vezes elas dormiram, irmãos, regadas a lágrimas, porque enquanto eu adorava a Deus, eu chorava na presença do Senhor, louvando a Deus, e a Fernanda e a Flávia dormiam, enquanto eu adorava a Deus com o violão. Quantas vezes, irmãos, então se você está alegre, deixa transbordar um louvor da sua vida, porque quando a pessoa está ruim, ela reclama, mas quando está alegre, ela não adora. Veja que é um estilo de vida, irmãos, complicado. Nós precisamos ter alegria no nosso coração. Irmão, você quer aprender a louvar a Deus? Converse com a Rosa Helena. A Rosa Helena, irmão, pode estar o que for, eu já vi ela passando dificuldade, eu já vi ela passando luta, mas ela sempre tem uma palavra para cima. Mas Deus é bom, né, pastor? Eu falo assim, misericórdia. Deus é bom, né, pastor? Eu falo assim, Deus é bom, minha irmã. Pessoas que é gostoso você estar perto, pessoas que sempre têm uma palavra para cima, pessoas que estão sempre adorando a Deus, homens e mulheres que estão sempre, irmãos, apesar das lutas, das dificuldades, estão sempre louvando a Deus, sempre tem uma palavra de gratidão, sempre tem uma palavra de adoração, sempre tem uma palavra de louvor. Irmão, você está alegre, cante louvores, cante, querido, cante. A Fernanda foi tomar café com a gente hoje. Fernanda, minha filha mais velha, disse que ela acordou fazendo barulho na sua casa hoje, lá na Edna. Disse que ela acordou fazendo barulho lá. Ela já acorda, ela já sai cantando, ela já bota música. Ela já diz, irmãos, eu lembro quando a Fernanda estava de Juiz de Fora, ela mandava assim uma mensagem, pai, estou indo para casa, já vou barulhar a nossa casa. E era verdade, irmão. Ela traz barulho. Mas é gostoso, sabia? A gente sente falta daquele barulho, de alguém louvando a Deus, de alguém fazendo algo, de alguém falando alto, de alguém rindo. Irmãos, dar risada, louvar a Deus, se alegrar, isso é maravilhoso, irmãos. Louve a Deus, querido. Você está alegre? Cante louvores. Tem gente que só canta louvor no domingo, na hora do culto. E mesmo assim, para o camarada é difícil cantar, porque ele fica aqui
equipe está cantando, os irmãos estão cantando, e o cara está ali com aquela dificuldade, o cara com a mão no bolso, não sabe se... Aí diz eu vou assim, levante as suas mãos, o cara, o máximo que ele faz é tirar a mão do bolso. Aquela dificuldade, aquela luta, querido, cante louvores. É uma instrução bíblica, não é uma instrução do pastor Marcelo, não é uma instrução dos ministros de louvor, não é uma instrução de alguém que é chato, que quer que você entre na onda. Não é, irmãos, não é. É uma instrução da palavra de Deus. Cante louvores. Abre a sua boca, cante, se alegre, louve a Deus. Faça da sua casa um trono de adoração, de louvor, construa um trono de louvor para o Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. O que você quer ter na sua casa? Louvores ou murmuração? Um trono de louvor, de músicas que exaltam o nome do Senhor, ou aquele silêncio mortal? Porque eu acredito que você não fica tocando em outro tipo de música na sua casa, não é? Aquela sofrência, aqueles negócios, né? Tem uns que gostam de ouvir aquela sofrência, aqueles trem, aqueles... Não sei nem como é que fala aquilo lá, né, irmão? Mas Deus habita nos louvores. Irmãos, eu quero Deus pertinho de mim. Quem quer Deus perto de você? Deus habita nos louvores, irmãos. Não é? Vamos continuar a leitura aqui em Tiago. Olha aqui. Está, no versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Irmãos, então veja que há uma prática de oração, que Tiago está falando assim, irmãos, olha, precisamos orar. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Irmãos, se você ficar doente, você precisa nos avisar. Veja que a instrução da Bíblia não é para os presbíteros irem na casa daqueles que estão doentes. Assim, irmãos, nós não vamos adivinhar que você está doente. Você precisa nos avisar, assim, pastor, eu gostaria de receber uma visita, porque eu estou doente ou estou impossibilitado de ir à igreja. Irmãos, fale conosco. Fale com o seu líder de grupo de relacionamento. Nós vamos visitar você, irmão. Se não for eu, algum dos pastores, se não um dos pastores, um dos diáconos, um dos líderes do grupo de relacionamento, mas um líder da igreja vai orar com você. Mas você precisa nos avisar. Porque às vezes a pessoa fica doente e não fala com ninguém, falta 2 semanas na igreja, depois ela vem assim, olha pastor, eu fiquei doente, você nem foi me visitar. Eu falei assim, meu irmão, nem sabia que você ficou doente, irmão. Amém? Então, se você falar conosco, nós vamos visitar você. Amém? Então, olha, chame os presbíteros, para que eles façam oração. Irmãos, nós vamos para orar. Essa é a ideia, não é de que Tiago está falando. Outro versículo aqui, verso 16, de Tiago capítulo 5. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, querido, a oração, você está sofrendo? Faz oração. Você está alegre? Canta louvor. Está enfermo? Está com uma dificuldade de doença, uma enfermidade? Chame os presbíteros para orar com você. Mas também há um outro nível, aqui do nível relacional, onde nós vamos estar juntos, confessando os nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. Irmãos, isso é expressão de amor do corpo de Cristo, de você poder confessar o pecado para alguém. Agora, veja bem, você não pode sair confessando pecado para qualquer pessoa, porque se você confessar o pecado para a tia Maria, né, para a Mariazinha, de repente ela vai pegar aquilo ali e vai chegar numa reunião de oração e falar assim, olha, vamos orar pelo irmão João, porque ele está com esse tipo de problema. Né? Crente é assim, o crente não faz fofoca, irmão. Ou o crente pede oração, ou o crente dá testemunho. Fofoca nunca. Não é? Pede oração e conta o caso do irmão, ou então dá o testemunho. Olha, eu preciso dizer para você um testemunho. Então, é assim que funciona. Você precisa escolher as pessoas com as quais você vai falar. Com o seu discipulador, não é? Com o seu líder, uma pessoa da sua confiança. É um princípio maravilhoso de Deus, irmãos. Orar uns pelos outros para ser curados.
É aquele momento que você confessa algo para alguém, para aquela pessoa orar com você. Alguém que você confia. Eu lembro um dia, já muitos anos atrás, as meninas eram pequenas e eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que no caminho da minha casa para a igreja, eu não sei se eu briguei com a Adriana antes de ir para a igreja, eu não sei se eu maltratei a Adriana ou se eu fui grosso com ela, eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que no caminho da igreja, da minha casa até a igreja, que era um caminho de 10 minutos de carro, nesse caminho, nesse meio tempo, o Espírito Santo me pegou, irmãos. Ele me pegou e falou assim: olha, o que você fez está errado. E aquilo constrangeu meu coração. Eu lembro que eu cheguei na igreja, comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, e eu não conseguia nem louvar a Deus, não conseguia nada, eu estava sozinho, a Adriana ficou em casa com as crianças, e eu chamei o irmão, falei assim: vem cá, irmão, o irmão da minha confiança, eu preciso confessar algo para você. Ele falou: o que foi? Ficou assustado. Eu comecei a chorar, eu falei assim: eu fiz algo com a Adriana. E ele falou assim: pronto, já adulterou, né? Já ficou pensando, porque eu estava chorando, desesperado. E na verdade, eu fui grosso com a minha esposa. E eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser liberto dessa grossura, eu preciso ser liberto disso. Eu quero que você ore comigo, eu quero pedir perdão a Deus, mas eu quero que você seja testemunha de que eu quero expor o meu pecado para você. E ele orou comigo, irmãos. E foi uma bênção. Nunca mais eu fui grosso com a minha esposa. Não é? Nunca mais, irmãos, daquela maneira, de outras maneiras, talvez. Mas quando você expõe o pecado perde a força. Eu costumo dizer que a força do pecado é o segredo. Quando você esconde o seu pecado, ele é forte. Quando você esconde o seu erro, ele te aprisiona. Mas quando você confessa, irmãos, você expõe o seu pecado. E aí ele perde a força. Amém? Você ganha um aliado. Quando você expõe o seu pecado para alguém, você ganha alguém que vai estar orando com você. Você expõe, então você já se humilhou diante de Deus, você se humilhou diante do irmão, você expôs aquilo ali. E o pecado perde a força a poder orar uns pelos outros para ser curados. Isso é uma expressão de amor. Irmãos, agora não pense em você apenas como alguém que vai pedir perdão e vai expor o seu pecado. Pense em você como alguém que vai ouvir o pecado de outra pessoa. Você consegue imaginar você recebendo uma confissão e guardar aquilo ali com um selo da aliança, um segredo, algo entre você e a pessoa que conversou contigo, e você vai amar aquela pessoa com o amor de Deus, você vai perdoar aquela pessoa, você vai orar com ela, e você vai ser instrumento de Deus para fazer a diferença na vida de alguém. Quantos gostariam? Pouca gente. Quantos gostariam de fazer a diferença na vida de alguém, de abençoar alguém, de tocar a vida de alguém, de ser instrumento de Deus para libertar uma pessoa de um vício, de um pecado, de um erro? Irmãos, isso aqui, há poder nisso, há poder. E aqui Tiago fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui, irmãos, eu acho que muitos de nós tropeçamos, que fala que, olha, ele vai falando sobre oração, de repente ele fala: muito pode a súplica, a oração de um justo. E talvez eu e você olhamos para nós e não nos sentimos tão justos a ponto de orar por alguém. Não sentimos essa justiça sobre nós, nós olhamos o nosso erro. Irmãos, e quando nós estamos com dificuldade, muitos de nós aqui vão concordar. Quando você está com uma dificuldade financeira, de repente vê alguém conversar com você que está com uma dificuldade financeira, pior do que a sua. E você fala assim: até que a minha não é tão ruim. Quando você está com um problema no casamento, de repente vem um irmão, vem uma irmã conversar com você, falar do problema que ela tem no casamento dela, você fala assim: misericórdia. Eu estou com problema no casamento, como é que eu vou ajudar ela que está com problema no casamento? Quando você está desanimado na sua vida espiritual, às vezes você está desanimado naquela baixa, e chega alguém e fala assim: irmão, estou tão desanimado, ora comigo. Você olha para ele e fala assim: misericórdia. Mas quando nós começamos a orar por ele, nós vemos que Deus ele começa a renovar o nosso ânimo, a nossa força. Irmãos, é o que aconteceu com Jó. Jó estava na pior ainda, mas enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó.
Ser instrumento na mão de Deus, irmãos, é algo que muda a nossa história. Ser instrumento na mão de Deus é tirar os olhos do nosso problema e colocar os olhos no problema do outro. Ser instrumentos na mão de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Ser instrumentos na mão de Deus é ser um canal de Deus para derramar a graça, o amor e o seu poder sobre a vida de alguém que precisa. Não, ser instrumento na mão de Deus é não ser egoísta, é ser humilde, é ser desprovido de qualquer sentimento próprio, de qualquer coisa, e você começa a enxergar a dor, começa a enxergar a angústia, você começa a enxergar o sofrimento do próximo. Irmãos, aí Deus te usa com tanto poder, que você até esquece do seu problema. E quando você vê que Deus restaura a sua sorte e muda a sua história. Mas quando você só tem olhos para você, quando nós só temos olhos para o nosso sofrimento, parece que aquilo ali agarra em nós, irmão, fica agarrado em nós. Mas quando você tira o olho daqui, coloca o olho no próximo, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E aqui está dizendo, muito pode a oração do justo. E nós pensamos, mas Deus, eu não sou justo. Mas a palavra fala, né, irmãos? Que nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. Fomos tornados justos por aquilo que Cristo fez por nós. Nenhum de nós é justo, não existe nenhum justo. Mas existem pessoas que foram tornadas justas, justificadas, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Nós podemos orar por outras pessoas, podemos ministrar a outras pessoas. E aqui Tiago termina, quando ele percebe que talvez a igreja possa ter alguma dificuldade, ele fala, olha, Elias, irmãos, era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. E aqui, Tiago usa o exemplo de um homem que toda a igreja conhecia. Os judeus conheciam. Elias era um homem que era o profeta do Antigo Testamento, conhecidíssimo. Todo mundo conhecia a história dele, que ele orou para não chover e não choveu, depois ele orou e choveu. Mas aqui Tiago, ele traz um aspecto da nossa vida de oração. Um aspecto que às vezes faz com que eu e você tropecemos naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Qual era a semelhança de Elias conosco? Qual era a semelhança que Elias tinha comigo e com você? Qual era a semelhança que Elias tinha? Elias viveu muitos anos antes de Tiago. E Tiago fala, não, Elias, ele era semelhante a nós. Ele era um homem semelhante a nós. Qual era a semelhança? Ele também estava sujeito, ou seja, ele também sofria, ele também enfrentava, ele se deparava, ele se confrontava com os mesmos sentimentos que eu e você temos na hora de orar. Porque o que nos impede de orar, irmão? Se nós acreditamos, quem acredita no poder da oração aqui? Quem acredita que Deus é poderoso? Nós acreditamos. Então, por que não oramos? É uma perguntinha difícil, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que os sentimentos podem causar algo nas nossas orações. Por isso que Tiago fala, quando ele falou de oração, ele puxa o exemplo de Elias e fala, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago, ele coloca um ingrediente nessa conversa. Tiago, ele coloca algo novo nessa conversa. Fala assim, olha, irmão, está alguém sofrendo, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros para orar. Confesse os pecados uns aos outros, ore uns pelos outros. Tem poder a súplica do justo. Daí ele fala de Elias, parece algo que não tem nada a ver com o que ele estava falando. Mas ele fala assim, olha, Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Irmãos, os nossos sentimentos querem travar a nossa vida de oração, querem limitar a nossa oração. Nós somos humanos. E a Bíblia não esconde isso. Ela não passa por cima desse fato de que nós somos humanos e sujeitos a sentimentos. Nós entendemos a importância da oração, nós entendemos a eficácia da oração, mas nós muitas vezes não oramos. Ao ponto de Tiago falar assim, está alguém sofrendo, ora.
Irmãos, algo tão simples que nós negligenciamos. Porque os sentimentos, irmãos, nos travam. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, 7, disse: visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Na verdade, essa palavra andamos também é traduzida por vivemos, visto que vivemos pela fé, e não por aquilo que vemos, não é por aquilo que nós vemos. Então, olhando aqui, aprofundando um pouco aqui no grego, visto que nós andamos, ou seja, nós conduzimos a nossa vida por fé. É esta a ideia dessa palavra, o andar, viver, é conduzir a vida. Nós conduzimos a nossa vida pela fé, diz o apóstolo Paulo, e não pelo que vemos. O vemos aqui fala da aparência das coisas, fala da forma visível das coisas. Então eu vou fazer aqui uma paráfrase. Nós conduzimos a nossa vida pela fé e não através da aparência das coisas como nós as vemos, da maneira física, da maneira visível. Não é assim que nós conduzimos a nossa vida. Nós conduzimos a nossa vida por aquilo que nós cremos. Essa é a vida de oração, irmãos, que nós precisamos ter. Então, quando ele fala que somos sujeitos aos mesmos sentimentos, eu já estou terminando. Os sentimentos que nos limitam, muitas vezes o sentimento diz para nós: nós não merecemos o que pedimos, não somos dignos. Tem gente que ora, irmãos, mas acha que não merece, porque é pecador. E a fé diz: eu reconheço que eu não sou digno, mas eu aceito o perdão de Deus pela fé. A fé diz: não é porque eu sou digno, mas é porque Ele me amou. O sentimento, ele olha aquilo que nós podemos fazer, as nossas capacidades. E a fé nos leva a olhar o que Jesus fez por nós, as capacidades dele em nós. Quando nós olhamos por sentimento, nós ficamos presos naquilo que nós podemos fazer. Mas quando nós olhamos por fé, não nos sentimentos, nós olhamos aquilo que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós. Os sentimentos, eles percebem as situações do ponto de vista da nossa experiência e do nosso conhecimento. Então, cada um de nós tem uma experiência de vida. E essa experiência, irmãos, ela nos leva a tirar conclusões das coisas que nós imaginamos que são. Já contei aqui várias vezes, mas como tem gente visitando a igreja hoje, eu sei que pelo menos uma pessoa, né? Uma pessoa pelo menos, nunca ouviu essa história. Não é? Nem vou dizer quem é, mas tudo bem, os irmãos já fazem ideia. Quando eu casei com a Adriana, então a Adriana, irmãos, ela demora para acordar. E eu levava a Adriana para o trabalho, eu morava aqui no satélite, tinha uma brasilinha do meu sogro, da minha sogra, que eles emprestavam aquela Brasília para mim. De vez em quando eu pegava e levava ela até o trabalho, que não tinha anel viário, não tinha nada, era longe, irmão. Você tinha que dar uma volta aqui do satélite até lá na Vila Industrial. E a Adriana ia do meu lado, irmãos. Imagina, 7h10 da manhã, ela sentava do meu lado na Brasília e ela ia quieta a viagem toda. E quando eu demorava uns 25 minutos. E quando eu conversava com ela, ela respondia monossilabicamente. É difícil a palavra, só com monossílabas. Não sei o que, sim, não, e às vezes ela não respondia. Chegava no destino, ela abria a porta do carro, saía, batia a porta, não dava nem um tchau, nem um beijo. E eu comecei a pensar assim: ela não gosta de mim. Não sei como eu pensei isso, mas eu pensei. Ela não gosta de mim. Não é possível, então se arrependeu de ter casado comigo. E por quê? Porque a Adriana, irmãos, demorei para aprender isso, ela demora para acordar. Então, na verdade, não é que ela não gostava ela não gostava de conversar. Naquele horário, ela demorava para acordar. Ela ia no automático, irmão, descia do carro, nem via, nem nada. Né? E eu comecei a ficar chateado, porque a minha experiência de vida achava que o fato dela não conversar comigo é porque ela não gostava da minha companhia. Porque eu, irmão, já acordo a 1000 por hora. Eu já levanto, já estou pronto. Quando eu saio do meu quarto, eu saio sem pijama, irmão. Eu acordo de pijama, tiro o pijama. Quando eu saio do meu quarto, eu já saio pronto.
É o meu jeito, né? Eu já vou lá para a cozinha, fazer um café, fazer uma coisa, mas dificilmente eu saio de pijama, eu já saio pronto. Porque é o meu jeito. A Adriana não, a Adriana é mais devagar, tal. Mas a minha experiência me dizia que ela não gostava. Do outro lado, se fosse a Adriana, ela entendeu, o Marcelo está com sono, não quer conversar. Da experiência dela, ela fala assim, está tudo certo. Por que eu estou contando isso? Porque a experiência que você tem de vida, o seu jeito de ver as coisas, a sua maneira de ver as coisas, irmãos, nos leva a tirar conclusões erradas. Então, os sentimentos nos prendem nesse ponto de vista que nós temos, das situações, das lutas que temos, achamos que as lutas não têm solução. Nossa, isso aqui não vai dar certo. Eu já lutei tanto para mudar, não consegui mudar. Meu casamento não deu certo até hoje. Aí a pessoa olha para o marido, meu marido não vai mudar mesmo. Eu desisto desse casamento. Aí o outro olha para a esposa e a minha esposa não vai mudar. Quando na verdade quem deveria mudar é ele. O marido tem que esperar a mudança dele, não dela. E ela tem que esperar a mudança dela e não dele. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Cada um tem que mudar por si só. E nós começamos a colocar a expectativa errada, vendo os olhos do sentimento, de uma maneira que não vai nos levar, irmãos, a uma vida de oração, mas a uma vida de frustração. Então, os sentimentos nos prendem na nossa percepção das circunstâncias, das situações. Mas a fé, irmãos, a fé nos leva a olhar o amor e o poder de Deus. A fé nos leva a olhar da maneira que Deus olha. Quando chegou o homem para Jesus e falou assim, olha, esse aqui é o meu filho, ele se joga no fogo, ele já tentou se matar afogado, ele já tentou tirar a própria vida. Quando esse espírito pega ele, ele fica assim, incontrolável. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. O sentimento está ali na luta, está na angústia, está na dificuldade, e olha para Deus e fala assim, o Senhor pode fazer alguma coisa, mas o próprio Deus, Jesus, olhou para aquele homem e falou assim, se podes? O que ele falou? Tudo é possível ao que crê. Então veja que Deus tem uma maneira diferente de olhar da nossa. Aquele homem estava preso na sua circunstância, e ele tinha uma conclusão de que era muito difícil. E ele falou assim, o Senhor pode, mas Jesus falou assim, não, se podes, tudo é possível ao que crê. A fé, irmãos, ela nos libera para orar, crendo naquilo que Deus pode fazer. Por que é que nós não oramos? Porque muitas vezes somos limitados pelos nossos sentimentos. Muitas vezes somos limitados, irmãos, com o olhar humano das coisas. Muitas vezes ficamos ali fazendo conta, quando basta apenas dobrar o joelho e orar. No começo da nossa conversão, nós fizemos as contas, eu e a Adriana, tinha um mês de convertido, 2 no máximo, mas eu lembro disso como se fosse hoje. Fizemos as contas, e eu falei para a Adriana assim, Adriana, esse mês não vai dar nem para fazer a feira. E a Adriana comentou isso com a Tânia, minha irmã, que a gente estava com o mês muito apertado e tal, e a Tânia falou para ela assim, por que você não ora? Você nem lembra, né? Mas nós lembramos, como se fosse hoje. Por que você não ora? E a Adriana chegou para mim e falou assim, vamos orar, mas eu estou com vergonha de pedir dinheiro para Deus. Olha a situação, irmãos. A gente era novo convertido e não conhecia, nós vamos orar pedindo dinheiro. Nós que erramos aqui, nós fizemos as coisas erradas, gastamos mais do que devia, e agora nós vamos pedir para Deus nos abençoar, então estamos na dificuldade. Aí eu lembro da Adriana orando. Eu lembro, irmão, o senhor me perdoa se eu estiver errada. Não me perdoa, eu não queria fazer isso, mas olha, se o Senhor puder nos ajudar, aconteceu essa situação, e nós oramos ali, foi no mesmo dia? Na manhã, oramos de noite, né? Oramos de noite, sexta-feira à noite, na manhã seguinte tocou o interfone em casa. O interfone era o seguinte, irmãos, eu não tinha telefone na minha casa. Quem tinha telefone era a Tânia e o Silvio, moravam no mesmo prédio, mesmo conjunto. Então ligaram no telefone dele, quero falar lá com o Marcelo. Aí ligava o interfone na minha casa e fazia assim com o interfone, né? Botava o fone no ouvido do outro, né? E botava assim, ao contrário, para a gente falar lá. Então, vocês imaginem como era a qualidade. Aí chegou lá, era um amigo do meu pai, que precisava de um tratamento odontológico. A minha esposa é dentista, não é mais, já se aposentou. Tínhamos um consultório, ela tinha, né, um consultório. E o cara falou assim, eu estou com uma dor de dente, eu queria ser atendido hoje.
no sábado, que ela nem abria no sábado. Ela falou assim, tudo bem, era perto do Natal, não era? Não lembro. Não era não. E então nós fomos lá no sábado, pegou a chave do prédio, abrimos o prédio, entrou no consultório, e era um problema de canal, estava com o dente inflamado, a Adriana abriu o dente dele, né, o dente dele passou a dor na hora, ela falou assim, olha, o senhor vai ter que fazer um tratamento de canal. E ela falou assim, a tabela, sei lá, irmãos, era 10 mil, nem sei o que, irmão, é tanto tempo, era 10 mil alguma coisa a tabela, ou 11 mil alguma coisa. A Adriana falou assim, olha, a tabela aqui do canal do senhor é 11 mil, mas eu vou te dar um desconto, vou te cobrar 7 mil, e o senhor pode dividir em quantas vezes o senhor quiser. Aí ele falou assim, eu estou com um cheque aqui, esse cheque vai me dar trabalho, que eu vou ter que ir no banco para depositar, então toma o cheque para você. Aí ela pegou o cheque e abriu, o cheque era de 11 mil e pouco, mais caro do que a tabela. Aí ela falou assim, não, mas isso aqui é mais do que a tabela, e eu vou cobrar do senhor 7 mil. Aí ele falou assim, pode ficar com o cheque, pode ficar com esse cheque. E a Adriana me contava dizendo assim, eu vi o próprio Deus dizendo para mim assim, pode ficar com esse cheque. Então você está sofrendo, irmãos? Fica. Você está sofrendo, irmão? Faça oração. Nós negligenciamos as coisas simples da vida, irmãos. Aonde é que está a nossa fé? Fé simples, de acreditar num Deus amoroso que vai fazer o impossível por nós. Onde é que está a nossa fé? De acreditar que Deus vai suprir, que vai fazer aquilo que nós precisamos. Ele mesmo falou assim, olha, batei, e abri-se-vos-á. Não foi ele que falou, irmãos? Aquele que bate vai abrir, aquele que procura acha. Amém, irmãos? Se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Deus, o Pai Celestial, vai dar boas coisas àqueles que pedirem. Irmãos, nós precisamos pedir com uma fé inocente. Crer. Não deixe o seu sentimento limitar a sua oração. Não deixe, irmão. Então você está sofrendo? Ore. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí no seu lugar. Deixe Deus ministrar o teu coração, querido. Deixa Deus ministrar. Irmãos, quantas vezes eu já perdi a conta de quantas vezes as minhas filhas eram pequenas, a gente entrava num lugar, num shopping, lotado para estacionar e não tinha lugar para estacionar. E as duas já falavam assim, paizinho querido, dá uma vaga para a gente. E eu ficava assim, meu Deus, lá vai essas meninas de novo, né? E ela falou assim, paizinho, dá uma vaga para a gente. E na hora saiu um carro para a gente parar no lugar perto, no lugar fácil. Quantas vezes, irmãos, as meninas de fé, irmãos, eu louvo a Deus pelas 3 mulheres da minha vida, né? Minha esposa, minhas 2 filhas, louvo a Deus que elas são mulheres de fé, irmãos, me ensinaram tanta coisa, me ensinam até hoje. A minha esposa então é mulher de fé, misericórdia. A Adriana, quando ninguém acredita, quando nem a Flávia e a Fernanda acreditam, ela continua acreditando, e Deus faz, irmãos. Quantos testemunhos, quantas coisas nós temos experimentado. E eu quero crescer para ter essa fé que ela tem. Eu quero crescer para ter a fé que alguns irmãos aqui têm. Que eu vejo pessoas confiantes, caminhando com Deus. Eu falo assim, Deus, que coisa, é gostoso andar perto de pessoas assim. Que muitas vezes estão em dificuldade, mas estão louvando a Deus, estão crendo. Irmãos, está sofrendo? Faça uma oração. É algo tão simples que parece que não precisa ser dito para a igreja. Que é algo tão básico da vida cristã que parece que não precisa ser falado para nós, que somos crentes há tanto tempo. Mas não é verdade, a verdade é que eu e você precisamos ouvir isso nessa noite. Se você está sofrendo, faça oração, ore. Ore, irmãos, não deixe de acreditar que você pode orar, não deixe de acreditar no amor de Deus, não deixe de acreditar no cuidado de Deus, não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer, não deixe de acreditar que Deus pode suprir. Irmãos, ore. Vamos orar, vamos crer, vamos nos derramar diante do Senhor. Vamos nos colocar como homens e mulheres que desejam ser instrumentos na mão de Deus para ouvir confissões,
para perdoar os outros, para orar pelos outros, para que Deus possa fazer algo na vida de alguém através de nós, irmãos. É maravilhoso ser instrumento de Deus, é maravilhoso ser usado por Deus, é maravilhoso você ver alguém sendo curado, é maravilhoso você ver alguém ser liberto, é maravilhoso, irmãos, é indescritível a sensação. É o Espírito Santo enchendo o nosso coração de amor. Às vezes você olha para alguém, você nem conhece aquela pessoa, mas você a ama. Às vezes aquela pessoa que dá trabalho para todo mundo, ninguém suporta aquela pessoa, mas você ama ela. Você a ama, porque há algo de Deus nisso. Coloque-se como instrumento na mão do Senhor. Decida aí agora mudar a sua linguagem de murmuração para louvor. Deus habita onde tem louvor. Deus não habita onde tem murmuração. Deus habita onde tem adoração. Deus habita no meio dos louvores. Ele não habita na reclamação, na murmuração e no desânimo. Não, Ele habita onde tem louvor. Então, querido, você está alegre, louve a Deus, louve. E quanto mais você louvar, mais Deus vai estar habitando ali naquele ambiente. E mais alegria a sua casa vai ter. Enche a sua casa de louvor. Meu irmão, tira aquela música. Tira aquele cantor, querido. O cantor que é drogado. Eu era fã de um cantor antes de conhecer a Jesus. Uma vez eu fui num show dele em Jacareí. O cara nunca vinha, o cara foi para Jacareí. Eu fui lá de madrugada, 2h da manhã começou o show dele naquela época, tarde. Ia lá de madrugada. E o cara completamente bêbado, cantando as músicas lá. E eu era fã desse camarada, coitado. Preciso do Senhor. Quando eu conhecia Jesus, peguei todos os discos que eu tinha dele, joguei tudo fora. Eu falei assim, eu não quero minha casa cheia disso. Não é disso que eu preciso é andar pela fé, eu preciso é ver o que Deus fala, eu preciso é ter Deus habitando na minha vida. Querido, tira essa música do seu carro. Irmãos, pelo amor de Deus, me entenda, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou dizendo que é pecado você ver esse tipo de música, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você ama Deus, não perca o seu tempo com coisas que não trazem Deus para a sua vida. Se você ama Deus, eu amo a minha esposa, eu não vou colocar na minha vida, na minha casa, algo que desagrade a ela, porque eu quero que ela fique comigo. Eu quero que ela sinta prazer de estar comigo. Se eu amo a minha esposa, eu quero levá-la para jantar onde ela gosta. Eu quero levá-la para comer o que ela gosta. Eu quero levá-la para passear onde ela gosta. Eu quero estar perto dela. Se eu amo a Deus, eu quero ter louvores no meu carro, na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, porque Ele habita no meio dos louvores. É questão de amor, é questão de paixão, não é questão de religiosidade. Às vezes a gente fala assim, e as pessoas veem isso como, o pastor é religioso, tudo é puro para os puros, a pessoa ainda usa a Bíblia. Irmão, quero dizer para você algo, querido. Aqueles que amam a Deus não sentem prazer pelo mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não venha me dizer que você é livre para fazer o que você quer. Eu quero dizer para você que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não sou eu que digo, é o João que diz isso. Amar a Deus, irmãos, acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho. Não podemos limitar as nossas orações pelos nossos sentimentos. Pelos nossos sentimentos. Deixa Deus usar a sua vida. Irmão, se você está sofrendo enquanto o Vitor e a Bruna ministram uma canção, eu quero que você aproveite esse momento para orar. Talvez você já tenha orado tanto por isso. Mas debaixo dessa ministração nessa noite, debaixo dessa pregação, dessa palavra que o Senhor nos trouxe para mim também, para você, trouxe para nós como igreja, para nós alinharmos o nosso entendimento àquilo que Deus quer fazer. Irmãos, comece a orar, tenha um tempo de oração aí, individual, enquanto a equipe ministra aqui uma canção, que Ele deixe Deus ministrar ao seu coração.